Boa noite. Boa noite. No programa de hoje vamos conversar com o presidente do Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte, Paulo Sidney. E um novo tumulto na Câmara de Mossoró encerra a sessão sem votação de PLs. O cenário político está no ar. Começando o nosso programa nesta terça-feira, se você acompanhou redes sociais hoje, você já sabe que o tumulto na Câmara Municipal foi grande novamente hoje, né? Além deste assunto da insistência da bancada governista em entrar com o PL, os dois PLs ali que tratam dos servidores municipais de Mossoró, a gente vai trazer também informações sobre greve no Hospital Regional Tarcísio Maia. Servidores que prestam serviços terceirizados dizem que vão parar atividades a partir do próximo dia 16. Então, fica aqui com a gente, tem informação no programa de hoje. A gente vai falar também um pouquinho sobre reajustes nos planos de saúde. E tem dúvidas sobre os reservatórios de água do Rio Grande do Norte? Instituto de Gestão das Águas vai estar aqui conversando com a gente no programa de hoje. Boa noite, Vanúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró, várias cidades que possuem os serviços da TCM. O assunto hoje é muito importante e afeta você aí que está nos acompanhando, onde quer que você esteja, porque água, Carol, realmente é uma necessidade de todo mundo. A gente vai saber como é que está essa gestão de águas aqui no nosso estado. Vamos de informação. Hoje, mais uma vez, a Câmara de Mossoró foi palco de polêmica entre os servidores e a bancada governista. Mesmo após reunião de negociação que aconteceu ontem entre sindicatos e a prefeitura, o líder Genilson Alves entrou com requerimento de urgência para votar os projetos 17/23 e 57/23. 2 dos 3 projetos que foram retirados de pauta na movimentada sessão da sexta-feira voltaram à pauta nesta terça. O requerimento de urgência do líder da bancada governista era para votar nesta sessão ordinária os PLs 17, que altera pontos do regime jurídico único dos servidores, e o PL 57, que trata de gratificações à atenção primária à saúde através do Previne Brasil. Os sindicatos se revoltaram com a atitude após reunião que prometia pacificar a situação. Ontem à tarde nós nos reunimos com o consultor jurídico do município, né, todos os sindicatos, no intuito de discutir essa proposta que foi enviada, que é extremamente danosa aos servidores. Tentamos mostrar que existem inúmeros pontos, né, inclusive inconstitucionais, que precisa ser reformulado, ou através de emenda, né, ou o próprio executivo fazer as alterações necessárias. Nós já aguardávamos esse tipo de atitude por parte da gestão e por parte da bancada governista, tendo em vista que ontem o consultor não nos deu garantia alguma. Nós apontamos os males que os projetos trazem para o servidor público e, com isso, a gente acreditou, mas sabia que o prefeito não estava realmente disposto a dialogar. Por quê? Porque essa tem sido a postura de Alisson Bezerra, de ser ditador, de retirar direito e de posar na mídia de que valoriza servidor. Não valoriza, e hoje, esses projetos sendo aprovados, Alisson Bezerra se torna o prefeito que mais retirou direito de servidor, e a gente lamenta. As entidades representativas convocaram os servidores, que começaram a chegar e ocuparam as galerias da Casa Legislativa. Em meio às discussões, um novo tumulto encerrou a sessão. Olha, pessoal. Encerra a sessão. A sessão está encerrada. A sessão está encerrada. Mesmo alguns minutos depois de encerrada a sessão, continuou tumulto aqui na entrada do plenário da Câmara Municipal. Dentro do plenário também ainda resistem alguns servidores, aguardando qualquer outra movimentação que possa acontecer dos vereadores.
Nós tentamos gravar entrevista com o governismo, mas o líder da bancada e outros vereadores não quiseram gravar com a nossa equipe. Olha, infelizmente a gente teve mais um episódio aqui na Câmara Municipal, onde não conseguimos fazer a sessão porque a fúria dos servidores, e eu vou dizer mais, com razão. Porque esse projeto está vindo aqui para retirar direitos dos servidores sem uma discussão com os servidores. Na sexta-feira, com aquele problema de ocupação, uma das coisas que eu pedi à base da prefeitura, aos vereadores, foi que a gente fizesse uma comissão para analisar os principais pontos que retiram esses direitos dos servidores para a gente chegar num consenso. Mas ouvindo o servidor, o que aconteceu? Teve a reunião na segunda-feira, no dia de ontem, onde os sindicatos apresentaram as alterações e o município simplesmente trouxe esse projeto no dia de hoje, sem trazer um retorno. O presidente da Câmara Municipal afirma que a presença dos manifestantes está sendo analisada e, em caso de excesso, medidas cabíveis serão tomadas. O regimento diz que grave tumulto a gente pode suspender ou interromper a sessão. O que a gente quer é que seja respeitada a democracia, que não haja essas invasões, que seja discutido e aí os responsáveis, o próprio Poder Executivo, os vereadores, os sindicatos cheguem a um entendimento e discutam isso, para que a gente não possa estar correndo riscos dentro de uma sessão. Nós estamos dentro de um ambiente democrático em que a maioria vence e a gente, como presidente da casa, a gente vai trabalhar sempre no sentido de preservar. Mas também nós não vamos permitir que a Câmara Municipal não possa fazer o seu trabalho desde que ele esteja dentro da legalidade. Então nós vamos aí ver algumas medidas a serem tomadas com relação a essas invasões. Já estamos com relação a de sexta-feira e nós vamos ver de hoje também medidas que podem ser tomadas com relação a essas pessoas que estão invadindo o plenário da casa. Fica aí. Hoje a Câmara Municipal, agora no final da tarde, emitiu uma nota sobre isso, falando das manifestações estão liberadas, mas manifestação dentro dos limites da civilidade, fecha aspas. Foi assim que a nota se referiu. E disse que realmente medidas cabíveis vão ser tomadas, que os servidores estão sendo... os atos dos servidores estão sendo analisados no circuito interno. A questão, Vonúvio, é que alguns servidores da Câmara Municipal estão relatando realmente empurrões, gritos, agressões verbais. Então, o presidente está, segundo o presidente, está analisando isso para proteger também a integridade dos trabalhadores da Câmara de Mossoró. Manifestações permitidas, mas desde que não agridam ali, nem mesmo verbalmente, os trabalhadores que estão tentando colocar ordem ali na Câmara Municipal. Agora, quando você deu uma olhadinha naquela imagem que encerrou a sessão, a atitude do servidor ali que estava em protesto na Câmara? Pois é, Carol, eu percebi ali que o servidor deu uma verdadeira amarrada, né, como se diz. Olha aí, essa imagem é exclusiva da TCM, viu? Aproveitou a porta aberta, olha aí. E passou aí... O servidor da Câmara, Jairo, aí esse de terno, passou. O outro assessor de Marleide ainda tentou segurar. Bateu no nosso cinegrafista, esbarrou no cinegrafista. Esbarrou no cinegrafista. Ele ia bater nessa coluna aí. Eu acho que ele tem esbarrado no nosso cinegrafista, Natan. Ainda livrou ele da coluna. Ele. Pois é. Carol, é interessante que a gente mostre essas imagens aí, porque o circuito ali de transmissão da TV Câmara não pegou essa imagem. A gente só escutou o áudio e o encerramento da sessão por parte do presidente Laurens. A Câmara de Mossoró é um poder legislativo constituído no nosso Estado Democrático de Direito. É um local de debates, não é um local de dar amarrada no povo para invadir o plenário. Acho que sim, claro, permitido o servidor protestar, até porque não existe revolução silenciosa, mas o fato de você avançar desta forma aí atrapalha o diálogo que pode ser estabelecido. O fato, Vonúvio, é que o projeto ele iria passar se não houvesse as manifestações, né? Iria passar porque a bancada governista tem a maioria. Sem o diálogo, sem as manifestações. Pontos que eu acho interessantes em relação a essa atitude de hoje.
O projeto que trata da carreira dos procuradores, que está sendo questionado pela Ordem dos Advogados do Brasil, não entrou nesse requerimento de urgência de hoje. Por que a diferenciação entre a OAB e os demais servidores públicos que estão questionando ali outros pontos, né? Eu acho esse um ponto interessante da gente observar. Uma outra questão é que ontem teve reunião com a Prefeitura e hoje, sem nenhum acordo final, o projeto foi colocado novamente ali para ser votado em urgência. Foi preciso o sindicato que estava lá na sessão acompanhando, vários sindicatos, na verdade, esta é a primeira vez que os 4 sindicatos estão unidos em torno de um mesmo tema, nessa manifestação contra o Executivo. E aí, hoje, agora, neste momento, o prefeito Alisson Bezerra está reunido com os sindicatos para discutir sobre este ponto e as emendas que já foram apresentadas pela oposição, pelo sindicato, e o que é que pode ser negociado e acatado ali pelo Executivo, o que é que pode ser negociado e acatado por parte também dos servidores. A reunião é a portas fechadas, nossa equipe foi e não conseguiu entrar. A informação que tivemos lá no Palácio da Resistência é que só entravam os nomes que estavam na lista como convidados. Então, vamos aguardar para ver o desfecho. O que é que dessa reunião de hoje sairá para a sessão de amanhã da Câmara Municipal. Feita essa cobertura completa, a gente vai para o intervalo para no próximo bloco a gente voltar à nossa entrevista com Paulo Sidney, diretor-presidente do IGARNE, Rio Grande do Norte. De volta, começando o segundo bloco. De volta com o cenário político desta terça-feira. Hoje a gente já está aqui no estúdio com o Paulo Sidney, que é diretor-presidente do IGARNE, Instituto de Gestão das Águas, aqui do Rio Grande do Norte. E a gente vai conversar um pouquinho sobre os reservatórios de água, a gestão das águas no Rio Grande do Norte. Antes tem uma notícia, né, Vonulfo? Rapidinho. Notícia bem rapidinho para você que nos acompanha. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, anunciou o reajuste máximo de 9,63% dos planos de saúde individual e familiar. De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, o reajuste nos preços dos planos de saúde individual e familiar terão validade de 1º de maio de 2023, retroativo, até 30 de abril de 2024. As diferenças no valor das mensalidades reajustadas de maio a junho serão cobradas em julho e agosto, além do reajuste já previsto nesses meses. O reajuste é válido para os planos médico-hospitalares contratados a partir de janeiro de 1999 ou que foram adaptados à nova legislação, Lei número 9.656/98. Vale destacar que o aumento no valor dos planos de saúde é aplicado pelas operadoras na data que se comemora 1 ano do contrato do serviço. A decisão não envolve planos coletivos, sejam empresariais ou por adesão. Pronto, agora, dada aí essa informação que acontece com muita frequência, né, e muitas reclamações sobre planos de saúde, mas os reajustes continuam. Agora sim, a gente começa a nossa entrevista com o nosso convidado do dia, o Paulo Sidney, que há exatamente um mês foi nomeado o novo diretor-presidente do IGARNE, Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte. Está aqui com a gente para explicar um pouquinho desse trabalho. Aqui com a gente. Vou trazer aqui um resuminho rápido, viu, Vonulfo? O Paulo Sidney, ele é... Peraí que eu estou brigando aqui com o meu celular, viu? Calma. Ele tem que me passar as informações sobre a carreira do Paulo Sidney, Vonulfo. Agora sim. Olha, entra no lugar do antigo diretor-presidente Francisco Auricélio de Oliveira Costa. Já esteve na superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, e em gestão anterior do presidente Lula. A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado há um mês e o Paulo Sidney é marido da ex-vereadora Larissa Rosado, ex-deputada, ex-vereadora Larissa Rosado. Agora sim, o nosso telespectador conhece e a gente começa a nossa conversa. Estávamos já conversando aqui no intervalo sobre essa polêmica que tem causado aqui no Rio Grande do Norte o anúncio da cobrança da água bruta aqui no estado. Boa noite, Paulo. Já começando com esse assunto, o que é que a gente pode destacar, o que é que o governo pode explicar em relação a isso? Porque muito se fala sobre taxação em cima da água.
O que é, na Isso. verdade? Boa noite, Carol. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, telespectador. Então, Carol, nós assumimos o IGARNE, a convite da governadora, nesse momento em que o Estado... Primeiro, eu queria enfatizar o ano que nós tivemos, do ponto de vista da recarga dos nossos reservatórios, um ano muito bom, né? Vocês devem ter recebido um release que a gente atualiza, e aí já aproveito para informar para o telespectador o que é o IGARNE, o Instituto de Gestão de Águas do Rio Grande do Norte, que tem a missão, a competência de fazer a gestão técnica e operacional de todo o sistema hídrico do Rio Grande do Norte. Então, monitorar do ponto de vista quantitativo, da capacidade dos reservatórios, da qualidade da água dos nossos mananciais, dentre outras missões, dentre outras competências, é a nossa missão institucional. Então, nós tivemos um ano aí que nós encerramos a quadra invernosa, chamada agora em 31 de maio. A partir de agora, a gente já tem notado que os nossos reservatórios começam a perder um pouco a sua capacidade. Antes, a gente tinha a cada boletim um aumento desse volume, mas nós terminamos aí a quadra invernosa com cerca de 64% dos nossos principais mananciais com a sua recarga, com a sua capacidade assegurada. O que nos garante dizer que a gente tem aí uma segurança hídrica para esse ano, acreditamos que para o ano que vem também, e aí já uma informação também que nós temos é de que muito provavelmente o fenômeno El Niño começa a se manifestar, dar sinais de que vai nos trazer consequências, além do aumento da temperatura, também um regime pluviométrico muito abaixo da média. Então, é esse o cenário. Nós temos uma situação relativamente de segurança hídrica, como eu disse, uma situação confortável. E aí, entrando na história da cobrança da água. Nós temos, Carol, e é importante, não sei se o nosso telespectador tem acompanhado, o Estado do Rio Grande do Norte, a Assembleia Legislativa aprovou em 1996... E aqui eu tenho um livrinho que reúne toda a legislação sobre recursos hídricos do Rio Grande do Norte, a Política Estadual de Recursos Hídricos, que dentre os seus instrumentos, está lá a outorga de água, que é o que nos permite fazer a gestão do sistema, está lá a cobrança da chamada água bruta, né? O que é essa água bruta? É a água em seu estado natural, é a água que está lá no rio, que está lá no lago, que está lá na barragem, que não passou por nenhum tipo de tratamento, e que, portanto, recebe essa denominação de água em estado bruto. Então, o Estado agora, por uma determinação, o país inteiro, nós já temos 6 estados que já implementam a cobrança dessa água. Aqui, próximo a nós temos o estado do Ceará, que desde 1996 já efetua essa cobrança, a Paraíba desde 2015, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, e o estado do Rio Grande do Norte, partindo do seguinte princípio, né? A situação fiscal que o Estado passa, dificilmente os nossos recursos hídricos vão poder disputar orçamento com a segurança, com a saúde, então, com a educação. Então, quando a Política Nacional de 96 estabelece um sistema integrado de recursos hídricos e dentro dessa política, considerada a política das águas, estabelece que a água é um bem econômico, um recurso escasso com valor econômico, ela estabelece a possibilidade de se cobrar para que todo esse recurso arrecadado, não chega a ser tanto assim, mas que possa ser reinvestido exatamente na qualidade e na conservação desses recursos, das chamadas bacias hidrográficas. Então, nada mais é esse momento que a gente está vivendo do que a regulamentação de uma lei de 1996, que agora o Estado, né, acompanhando um pouco as discussões nacionais, a questão da água do São Francisco, que também se aproxima, e que vai precisar, e tem um custo, a sociedade vai precisar arcar com esse custo. Enfim, nós estamos pautando, seguindo uma orientação da governadora Fátima, de fazermos isso de forma dialogada, de forma democrática com todos os atores envolvidos, os chamados usuários. Então, a governadora poderia simplesmente, através de um decreto, regulamentar essa lei, mas ela tem nos orientado de que façamos isso de forma dialogada, encontrando a melhor equação que não impacte o setor produtivo, a indústria, a agricultura, o comércio, enfim, todos os setores econômicos. Essa cobrança pela água bruta tem a ver com a transposição do Rio São Francisco? Não, nesse momento não. A transposição é uma discussão que nós vamos fazer num futuro muito próximo, a depender do volume de água que o Estado do Rio Grande do Norte passe a receber. E ela já nos coloca, ela já nos antecipa de que o Estado tem que prever as formas de custear essa água. Essa água tem um custo.
de 57 centavos por cada metro cúbico. Então, se o Rio Grande do Norte, como tem uma previsão inicial, vai receber 3 metros cúbicos por segundo, e aí você pega ao longo de um determinado ciclo, de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, nós chegamos a um valor a ser cobrado e que o Estado precisa ter já definido como é que vai pagar a União pelos custos de energia, pelos custos de bombeamento, enfim, por todos os custos envolvidos nessa operação. Mas, nesse momento, ainda não tem a ver com essa discussão. Como eu disse, se você pegar a situação dos nossos reservatórios, o Estado hoje não tem as condições de mantê-la. Vou dar aqui um exemplo. Nós temos comitês de bacia, o comitê do Rio Apodi-Mossoró, que é uma das principais bacias que nós temos. Então, nós não temos, por parte desse comitê, um recurso necessário, por exemplo, para fazer um planejamento de utilização das águas dessa bacia. Então, é para ações dessa natureza que a cobrança da água se estabelece, assumindo o compromisso de que isso não é um imposto, de que isso não é uma taxa, isso não pode ser usado para outro fim que não para reinvestir na manutenção, na qualidade dos nossos mananciais, das nossas bacias, dos nossos reservatórios. Desde obras de infraestrutura, passando por projetos, por ações que venham a potencializar o uso dessa água. Não há como se manter as bacias. Como é que elas se mantêm até hoje? Olha, nossos reservatórios, e a população conhece os principais, a gente tem desde a ausência, por exemplo, de um plano de segurança. Eu me lembro que uma das minhas primeiras viagens, logo que assumi, foi no momento da sangria da barragem de Umari, né? E a gente conversava com a prefeitura, havia um receio da prefeitura de que a população ultrapassasse um certo limite, correndo riscos, inclusive, né? Porque não podia ultrapassar até uma determinada faixa. E o prefeito nos pedia para que urgentemente pudéssemos fazer uma ação de sinalização, por exemplo, pelo menos das imediações daquele reservatório. Isso não resolve, precisaria de um plano de segurança, inclusive com uma área circunscrita lá que não podia ultrapassar, enfim, com todas as medidas de segurança, reparo de parede, de toda a parte da infraestrutura física. E isso hoje, infelizmente, o Estado não dispõe de orçamento para fazer tudo isso. Então, dentre outros aspectos, a cobrança tem esse compromisso de fazer com que esse recurso arrecadado, e aí nós estamos falando de centavos de reais, nós estamos falando de 0,16 centavos para determinados setores. A indústria, por exemplo, que é um dos setores que usa muita água no seu processo produtivo, nós estamos falando de 45 centavos de real por cada metro cúbico utilizado. Então, mesmo sabendo que se trata de valores insignificantes, a gente tem feito essa discussão com os setores produtivos. Bom, esse preço cobrado não é justo, ele pode impactar. Qual é o preço que vocês propõem, né? O fato é que a gente tem acelerado essa discussão, temos feito, já reunimos indústria, comércio, estamos reunidos com o setor da agricultura, viemos agora do Vale do Açu e amanhã teremos às 9 horas no Sebrae com o setor da fruticultura irrigada, apresentando, discutindo e, acima de tudo, ouvindo as sugestões que melhore, que aperfeiçoe essa minuta de decreto que hoje o Estado apresenta. Desculpa, só para saber, são águas superficiais e águas subterrâneas, exatamente. Aqui no nosso caso, como a bacia, o Rio Apodi-Mossoró, ela tanto é utilizada, a água superficial para irrigação, mas sobretudo a água de poço, ela inclui esses dois tipos de corpos d'água, digamos assim. As sugestões que vêm sendo apresentadas divergem muito do que foi proposto inicialmente pelo governo e há possibilidade de se chegar a um denominador comum? Nós temos que chegar, acredito que chegaremos. Alguns setores, obviamente, pedem um tempo para fazer estudos, inclusive, do impacto, porque para que o telespectador possa entender. Essa água, ela é cobrada a partir do volume da água outorgada pelo IGARNE. Então, todo empreendedor, ele faz uma previsão, um planejamento, digamos assim, de qual é o volume que ele vai utilizar de água. Então, ele solicita ao IGARNE essa outorga, esse direito para usar essa água, e esse é um instrumento que vai possibilitar essa cobrança. Mas não é aquele volume que o IGARNE, por exemplo, outorgou. Ele vai utilizar ao longo de todo um ciclo, por exemplo, de um ano, de um ciclo produtivo, e ele vai nos informar qual o volume que ele utilizou. Ele teve, por exemplo, 1.000 outorgado, 1.000 metros cúbicos, mas ele utilizou 500, ele vai nos informar que utilizou 500, e é sobre esse 500, ao final de um ano, que será cobrado a partir do volume real que ele utilizou. E como é que dá para saber?
ele vai usar um hidrômetro para fazer essa medição, para nos informar. E o IGARNE vai fazer suas fiscalizações para verificar, obviamente, de forma amostral, se realmente essas informações correspondem ao que está sendo prestado. A informação que o usuário está nos informando. Mas, basicamente, esse é um sistema que se dá com base na confiança por parte do Estado, a partir do que o usuário nos informa. Vamos, então, fazer um intervalo. No próximo bloco, a gente continua a nossa conversa aqui no Cenário Político. De volta com o nosso cenário político, hoje conversando sobre o IGARNE Rio Grande do Norte, aqui do Rio Grande do Norte, com o diretor-presidente Paulo Sidney. Ele está aqui no estúdio com a gente, estamos conversando, inclusive, sobre a cobrança da água bruta. Então, você pode mandar sua pergunta. Vonúvio, eu tenho uma participação aqui do Adílio, ele que está sempre ali nas manifestações, é ligado ao Sindicam, o Sindicato dos Servidores da Saúde do município. Ele diz que nesta reunião que está acontecendo neste momento, lá na sede da Prefeitura, no Palácio da Resistência, não tem nenhum representante dos sindicatos. O prefeito convocou servidores que não estão diretamente relacionados à representação sindical para conversar, mas que não tem nenhum representante dos 4 sindicatos que estão aí nessas lutas, nessas manifestações. Ele traz essa observação aqui para a gente. Segundo o Adílio, está querendo passar a impressão de que está dialogando. Então, a gente vai continuar acompanhando para ver o desfecho dessa situação. Carol, não existe negociação com os servidores sem o diálogo com os líderes dos sindicatos. Se não há esse contato, não há diálogo. Isso pode ser uma conversa que está solta ao vento. Vamos observar para ver o que é que vai acontecer. Porque, de fato, quem tem a capacidade de mobilização são os líderes sindicais, através, claro, desse contato com os servidores, com os trabalhadores. Vamos ver no que é que vai dar essa reunião de hoje. Vamos com informação. A gente tem, Carol, a confirmação hoje, né? Estamos no dia 13 de junho e até agora a JMT, empresa terceirizada que presta serviços diversos ao Hospital Regional Tarcísio Maia, serviços terceirizados, ainda não pagou os salários dos funcionários do mês de maio. Os trabalhadores estão desanimados e indignados. O sindicato avisa que haverá greve a partir do dia 16 deste mês de junho. Segundo os trabalhadores, além do salário de maio, as férias também estão atrasadas. Portanto, agora, sexta-feira, né? Dia 16? Isso. Sexta-feira, paralisação dos servidores terceirizados do Hospital Regional Tarcísio Maia, e também fala-se que poderá haver este tipo de paralisação no Hospital Rafael Fernandes e no Hospital da Mulher, onde a JMT atua. Todo mês, Carol, é a mesma reclamação. Já chega aí, de fato, a deixar os servidores entristecidos, porque imagine só você viver endividado, você não conseguir pagar suas dívidas, porque sempre recebe o salário atrasado. Hoje, dia 13, não pingou nada. É uma pena mesmo, viu? Então, fica aí esta informação e vamos acompanhar se esse salário realmente vai cair, se não vai. Agora, todo mês tem que fazer ameaça de greve para ver se recebe salário. É inadmissível. É o direito do trabalhador, ele receber ali também na data e além das férias, que estão em atraso. Então, vamos acompanhar. Olha, a gente tem já algumas participações aqui. O Batista do Santa Delmira, ele está querendo entender um pouquinho, ele faz aqui uma denúncia em relação à CAERN. Ele diz que há mais de 2 semanas no Santa Delmira não sobe água nas caixas. Como já não bastasse as quedas de energia, buraqueiras, tá horrível morar aqui. Ele fala ali do bairro Santa Delmira. O que está havendo a CAERN é falta de gestão. Pelo amor de Deus, façam alguma coisa, pois pagamos as contas d'água e muito caro, é fato. Olha, então vamos lá, Paulo Sidney, o que é que tem a ver aí? Qual é a relação do IGARNE com a CAERN, com a água que chega na caixa das pessoas? A CAERN é um dos órgãos que compõe o nosso sistema de recursos hídricos, juntamente com o IDEMA, com o IGARNE, coordenados pela SEMAR, e ela presta um serviço do que a gente chama água tratada. Já é uma outra
uma outra dimensão aí da água do serviço. Na realidade, ela cobra pelo serviço que ela presta ao seu usuário, ao seu consumidor. Onde é que entra a relação da CAERN conosco nessa temática? É que a CAERN será também cobrada pelo uso, porque ela capta essa água e ela presta um serviço para chegar até o usuário. E além da captação da água, que ela faz sobretudo através de poços, ela também lança efluentes, né, no nosso sistema de esgotos, e o sistema de cobrança prevê, portanto, tanto na captação como no lançamento de efluentes, porque ele causa geralmente algum tipo de impacto, a CAERN também será um dos usuários a pagar e talvez o de maior expressão que nós teremos nesse processo de cobrança da água bruta, né? E não poderia, obviamente, responder aqui pela gestão da CAERN, mas a relação que nós temos é por ser um órgão irmão, digamos assim, que compõe o sistema integrado de recursos hídricos aqui do estado do Rio Grande do Norte. A gente tem aqui também outra participação. É uma opinião, eu estou tentando aqui, o Raimundo Nonato diz o seguinte. Não é o Raimundo Nonato está dando o alô dele aqui. Agora sim, achei. Luciano Alex Alves. Ele diz, a privatização dos serviços de distribuição de água, bem como o distanciamento do Estado em seu papel de provedor direto dos serviços e o consequente controle deste setor pela iniciativa privada, tendem a comprometer a universalidade e a equidade no atendimento. Ele dá a opinião aqui. Tem planejamento de privatizar nada por enquanto, né? A discussão não é essa, como eu disse. Trata-se, nem é um imposto, nem é uma taxa, nem é uma tarifa. Nosso secretário, o secretário de Recursos Hídricos, costuma usar o exemplo de um condomínio, né? Quando você tem que fazer uma determinada benfeitoria no condomínio, o que se vai gastar, esse custo, ele é rateado pelo conjunto daqueles que utilizam, que moram naquele condomínio. Então, é mais ou menos essa concepção da cobrança da água. É um tipo de... O usuário vai dar uma contribuição para que nós tenhamos uma gestão desses recursos hídricos melhorada do seu ponto de vista da infraestrutura física e também dos estudos, da utilização, da boa gestão desses recursos. Por que essa gestão é importante, Carol e Vonúvio? Veja que nós vivemos ciclos de período de estiagem, de má distribuição de chuvas. Os nossos recursos hoje, nossos mananciais estão com água abundante, mas pode ser que daqui a 2, 3 anos isso não aconteça. Então, ter uma gestão dessa água, por exemplo, que tem uma ordem de prioridades, em caso de escassez, o que é importante priorizar, como abastecimento humano, a sedentação animal, a produção vem bem depois. Então, conseguir gerir esses recursos a ponto de não termos um colapso é fundamental. Nós vivenciamos há pouco tempo, alguns anos atrás aqui em Baraúna, que a falta dessa gestão ou uma gestão ineficiente fez com que aquele aquífero lençol freático reduzisse a tal ponto, em função dos vários poços que captavam água, e a água praticamente que nós tínhamos no subsolo desapareceu, né? Afetou fortemente, severamente o setor produtivo. Então, é isso que o nosso órgão, que o IGARNE, quer fazer. E ele precisa desse sistema funcionando. Esse recurso, 80% dele do que for arrecadado, vai ser reinvestido, como nós dissemos, em melhorias dos mananciais, dos reservatórios, dos açudes, enfim, das barragens, e 10% dele será utilizado para esse órgão, para que ele tenha a condição técnica e operacional de fazer essa boa gestão, para que esse recurso tão importante em nossas vidas, ele não fique ameaçado, ele não tenha o risco de nós, de um dia para a noite, por exemplo, não dispomos, seja para abastecimento ou para produção. Do ponto de vista da comunicação, como é que o IGARNE tem falado com, principalmente, pequenos produtores, quem utiliza de águas de açudes, água de pequenos poços, como é que vocês estão buscando informar sobre esta mudança? Isso, uma pergunta muito interessante. Nós temos estabelecido que tem a água o usuário que será cobrado é aquele que dispõe de uma outorga de água, mas nem todo usuário que dispõe de outorga de água será cobrado. Por exemplo, o chamado agricultor familiar, né? Nós temos uma lei nacional que estabelece o que é agricultor familiar no Brasil, aquele que tem até 4 módulos fiscais, enfim, esse estará isento da cobrança da água, né? Nós estamos numa discussão e discutimos agora com os irrigantes do DIBA, mesmo que ele não consiga comprovar que ele é agricultor familiar. O que é que nós consideramos como aceitável para que um irrigante com 4, com 5, com 10 hectares irrigados seja considerado um pequeno irrigante? Então, é em busca desse consenso que nós estamos fazendo esse diálogo.
pode ser que nós incluamos lá na minuta do decreto de que esse irrigante que tem até 5, até 6 ou até 10 hectares, por exemplo, irrigados, né? Não é o tamanho da sua área, de que ele esteja isento dessa cobrança também. Então, a gente tem feito essa discussão com o setor da carcinicultura, que reivindica, que cobra e que há uma discussão de que se o tipo hoje de água utilizada por ele, se é outorgável. Então, nós estamos construindo um entendimento sobre isso, de que muito possivelmente essa água não será outorgada. Então, se ela não será outorgada, esse setor não vai pagar nesse momento por essa cobrança. Então, a gente está discutindo setor a setor. Até mesmo dentro da agricultura, nós temos o melão, nós temos, né, a fruticultura de uma forma geral, nós temos as culturas de milho, feijão irrigado que são cultivados. Então, a gente está buscando, a governadora tem dito isso para nós. Nós vamos, a exemplo de outros estados, efetuarmos essa cobrança, mas isso não pode implicar uma perda de competitividade do setor produtivo do estado do Rio Grande do Norte. Isso nós não admitiremos. Então, é esse estudo, é esse diálogo, para tentar sentir qual é o impacto suportável que o setor produtivo pode ter, que a gente tem buscado estabelecer com esses setores, de modo a fazer valer essa cobrança, porque ela, de fato, precisa, pelas razões que nós já colocamos, mas que isso não represente nenhum tipo de impacto ao setor produtivo do estado do Rio Grande do Norte. Paulo, em relação a essa sua gestão à frente do IGARNE, quais são as principais metas à frente do Instituto? Também muito oportuna a sua pergunta, Carol. O IGARNE, a exemplo do IDEMA, ele é avaliado pela sociedade por esse serviço que ele presta. No caso do IDEMA, as licenças, e no caso do IGARNE, as outorgas. Nós também emitimos licenças hídricas. E há uma reclamação, né, pela condição estrutural do órgão de que esse serviço ele ainda é lento, ele ainda demora, ele ainda é burocrático, não é qualquer usuário que consegue preencher todos os formulários necessários para a outorga. Então, nós estamos informatizando esse serviço, né? Dissemos hoje, inclusive, no DIBA, diremos amanhã, que é o setor da fruticultura, que agora em julho, até o final de julho, nós queremos apresentar um sistema informatizado. Estamos buscando parcerias com os municípios para que o município capacite técnicos que possam fazer essa demanda através de um computador, de um servidor treinado pelo IGARNE, para que o usuário não precise mais ir a Natal ou não precise encaminhar através de um e-mail, de um sistema falho, de que ele possa fazer isso em alguns locais, e aí essa parceria com o município é fundamental, na perspectiva de tornarmos mais célere esse serviço de outorga e de licença e que ele possa ser mais simplificado. Esse tem sido a principal ação que nós temos nos debruçado agora. Então, ao mesmo tempo que estamos lançando de que esse volume de água outorgado ele vai ser cobrado, nós também estamos buscando aperfeiçoar para que o usuário possa dispor de um serviço mais célere e mais simplificado. E veja que o IGARNE é um dos únicos órgãos de Estado que não cobra por esse serviço. Se você pede qualquer serviço a qualquer órgão público, hoje é cobrado por esse serviço. O IGARNE faz isso de forma gratuita. E aí nós estamos buscando, obviamente, que há um compromisso da governadora, nós precisamos ter servidores públicos, é um órgão novo, é um órgão pouco estruturado, ainda não tem um quadro há orçamento para o IGARNE? Nós temos um orçamento por parte do Estado, mas, sobretudo, são nossas parcerias com a ANA, com a Agência Nacional de Águas, que mantém, digamos assim, que garante que essas ações finalísticas do órgão aconteçam a contento. Claro que o Estado faz o custeio do órgão, mas o que nos permite fazer esse plus, né, estarmos fiscalizando, acompanhando esses reservatórios, principalmente num ano como esse, que os municípios nos ligam, nós estamos com um problema aqui, a parede está infiltrando, pode desabar, o canal, então nós estamos buscando sempre estar lá com a equipe de fiscalização para garantir que isso não aconteça e não coloque em risco a população. Nós temos aqui o questionamento do Bento Carlos. Ele gostaria de entender melhor de Paulo, como presidente do IGARNE, como explica com décadas o Rio Grande do Norte sofre com essa ineficiência de água e até hoje não tem fundos suficientes para a melhoria de abastecimento, ainda mais com o tema água bruta tão debatido no nosso estado. Pois é, como é o nome do... Bento Carlos. O Bento, pois é, o estado do Ceará, veja só, a nossa lei, a Política Nacional de Recursos Hídricos, a chamada Política das Águas, é de 1997.
A política estadual do Rio Grande do Norte é de 1996, veio um pouquinho antes ali, mas foi ajustada em sintonia com a política nacional. O estado do Ceará, desde esse período, passou a implementar a cobrança da água bruta. E lá, o órgão que faz a gestão das águas é um órgão robusto, com a estrutura necessária para esse desafio de fazer a gestão dos recursos hídricos. No estado do Rio Grande do Norte, não cabe a gente julgar um pouco os governos anteriores, mas assim, essa questão foi avançando, o tempo foi passando, isso não foi regulamentado, e nós chegamos num momento que acreditamos que não dá mais para esperar, né? Em função das razões que já colocamos aqui, e volto a dizer, mas queremos fazer isso de forma dialogada com os usuários. Nós temos os comitês de bacia, e aqui nós estamos situados no principal bacia hidrográfica do estado, que é o rio Apodi-Mossoró, né? Então, nós temos aqui desde o pequeno agricultor que utiliza as águas do rio a grandes empresas como a Agrícola Famosa, por exemplo, que utilizam as águas dessa bacia, né? E aí nós estamos fazendo essa discussão com esses segmentos, né? E dentro dessa perspectiva de que nós precisamos ter uma gestão eficiente desse recurso. Ele é fundamental para o setor produtivo, para a população, e nós precisamos nos antecipar e buscarmos cada vez mais dar mais eficiência a esse sistema. Paulo Sidney, diretor-presidente do IGARNE, Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte, muito obrigada pela conversa no programa de hoje. Eu é que agradeço, Carol, Vonúvio, e estamos à disposição. Sempre que precisarem, nos contactem, por favor. Seja sempre bem-vindo. Um abraço aqui para o Beto Nogueira e a esposa Seição Almeida, aqui acompanhando o nosso cenário político. Até amanhã. Olha, a gente tem também o diretor do Sindiguardas observando também que o encontro do prefeito com alguns servidores são com os mais próximos à gestão, que não exercem representação. Os líderes sindicais não fomos recebidos pela gestão para negociar os pontos. Heber Monteiro, muito obrigada pela audiência. Muito obrigada a todos vocês. Amanhã a gente se encontra. Daqui a pouquinho, 21h, você fica com a transmissão ao vivo do espetáculo Chuva de Bala no País de Mossoró, aqui na TCM. Então, continua ligado aqui com a gente. Ótima noite e até amanhã.